cidadão chegou aqui, foi logo para Paraíba. Aí quando chegou lá na Paraíba, ele já criou um pequeno posto de piscicultura, perto do açude Bodocongó. Então lá nesse açude, ele começou a fazer os primeiros trabalhos e convocou gente aqui da área de farmácia, da área de medicina, da área de agronomia, ainda nem tinha a faculdade de agronomia aqui, então, nem engenharia de pesca, então nem falar. Então foi esse povo aí que começou esse trabalho aqui. O que foi o trabalho deles? Visitar o Nordeste todinho, conhecer o que é que tinha de água e, fundamentalmente, com ele, conhecer o que é que tinha de peixe. E esse cara tinha uma visão de futuro impressionante. Ele, na época, tinha pouquíssimos açudes, mas ele imaginou o que hoje a gente já tem e que já está em falta. Quer dizer, peixes nos açudes. Fazer o peixamento. Então, ele mesmo desenvolveu uma técnica que ainda hoje é aplicável no mundo todo. Eu estou dizendo isso porque eu já visitei boa parte do mundo. Rússia, Polônia, Hungria, etc. Todo mundo usa o método da hipofização. Desenvolvido por esse cidadão aqui. Em 1932 ele chegou, aí a hipofização foi consagrada num congresso mundial acontecido em Moscou. Ele já em 1937 já lançou essa técnica. O que é, doutor? A hipofização é o seguinte, tem algumas espécies de peixe, como por exemplo o tambaqui, chega aqui da Amazônia, ele para poder ter desova natural, ele precisa de rios muito longos e de muitas cheias, porque o hábito dele é desovar na subida das correntezas. Aqui as correntezas que tem, mesmo no período de inverno, não são suficientes para ele. Tem a nossa curimatã, por exemplo, que só desova nas enchentes. Mas ele conseguiu uma técnica de fazer ela desovar na hora que a gente encontrar um peixe que está preso aqui em cativeiro. No viveiro ele jamais desovaria. Mas aí a gente pega, faz a aplicação. Aí o que é? Você retira a glândula hipófise da própria curimatã no começo, mas hoje em dia já existe industrialmente a retirada de hipófise de carpa. Carpa é cultivada em grande escala na Europa Central, principalmente, na Hungria, na Polônia. Dá umas 6 vezes a produção de carpa do que nós temos de tudo. Pois pronto. Então, na hora que abate a carpa, imediatamente eles retiram a glândula hipófise, resseca ela, aí empacota e vende para o mundo inteiro, inclusive para nós aqui. Porque de primeira a gente fazia, nosso trabalho aqui era sair nas enchentes, capturar a curimatã para tirar a hipófise. Nós aprendemos a fazer também. Mas a curimatã a gente não cria. Curimatã você bota em açude. E aí apareceram esses ambientalistas, esse pessoal de Ibama, que eu dou toda a razão, de que isso era um estrago. Você pegar, matar um peixe só para tirar a hipófise. Então, compra-se a hipófise pronta da carpa produzida industrialmente, lá na Europa e na Ásia também, e utiliza isso para fazer um tambaqui, por exemplo, desovar aqui na data de hoje. Então a gente pode perfeitamente pegar um tambaqui, examinar, mete uma sonda, uma técnica que nós desenvolvemos aqui junto com técnicos húngaros, nós desenvolvemos aqui nesse centro de pesquisa, e mete uma sonda, tira uma amostra dos óvulos da fêmea, aí coloca um determinado líquido junto com ela, aí você consegue ver se o óvulo, onde é que está o núcleo do óvulo, se está no centro, se está no meio ou se está na periferia do óvulo. Aí você verificando a percentagem desses óvulos que estão com núcleo central, isso aí é a fêmea ótima para você fazer a hipofização. Aí você calcula, bota 4 mg de hipófise por quilo de peixe, no outro dia de manhã a gente tem a fêmea de tambaqui desovando, a gente vai, pega o macho, tira o esperma dele, aplica em cima e faz a fecundação na mão da gente. Então isso é uma técnica desenvolvida aqui, tá certo? Aqui no centro de pesquisa, inclusive essa da sondagem eu participei junto com o técnico 1, tá certo? Então, isso é as coisas que a gente faz aqui. E foi consequência do trabalho desse rapaz aqui. Ele tem uma obra, Belezas do Nordeste, se eu não me engano é Belezas do Nordeste. Ele escrevia sobre muita coisa. Então essa obra é muito interessante, inclusive eu tenho em algum canto. Eu fui dar uma olhada na minha biblioteca e tem uma obra dele chamada Belezas do Nordeste, muito interessante. Bom, e aí a consequência desse trabalho que a gente faz aqui é o seguinte, é que nós temos um calendário. Então, esse centro de pesquisa aqui, nós temos esse centro de pesquisa aqui em Pentecoste, temos uma estação de piscicultura no Jaibaras, em Sobral, temos uma estação de piscicultura logo abaixo do açude de Castanhão, tem outra estação de piscicultura no Amanari, lá em Maranguape, e tem outra estação de piscicultura lá no Icó, no Lima Campos. Então, qual é o papel da gente? A gente aqui trabalha fazendo pesquisa, fazendo produção de alevino para fazer pechamento dos açudes.
fazer fechamento de açude público, é o papel da gente, a gente discrimina a quantidade de açudes, qual é a região do domínio da gente, e aí todo ano a gente faz aqueles fechamentos sistematicamente. E o produtor privado, que está interessado em comprar alevino de qualquer espécie que a gente produz aqui, chega aqui, pode comprar, adquirir, levar e colocar nos seus açudes. Esse ano agora foi sui generis. 6 anos de seca, praticamente todos os açudes pequenos secaram. Aí quando foi esse ano, aí choveu. Não choveu para botar água no açude de Pentecoste, não choveu para botar no Castelão, mas açude pequeno de fazenda encheu quase tudo. Aí o que é que deu? O mundo todo caindo em cima da gente aqui para buscar alevino para botar nos açudes. Por quê? Esses alevinos, com 4, 5 meses, estão lá servindo para a peãozada pescar. Aí é comida para muita gente. Profissionais de pesca, aqui na região Nordeste, tem registrado mais de 15 mil profissionais de pesca de açude. Então, isso são 15 mil famílias. E se não tiver reposição dos alevinos, o peixe se acaba. Nós já contamos aqui várias... E tem mais, um açude que seca. Qual é o peixe que vai escapar? Mal atraída, né? Pior é que escapa, viu? Traíra, aquele mussum e tem mais outro. Bom, traíra o mussum o que é que faz? Ele se enterra na lama. Enterra mesmo e vai ficar lá embaixo. Enquanto tiver umidade, ele está lá. A traíra, ela não sobrevive, mas ela desova, o macho fecundo, ela vai e enterra os ovos na lama também. Primeira água que chega, inclusive tem uma lenda aí no meio do matuto, de que a traíra vem do céu, cai do céu, com a chuva. Que é a primeira cheia do riacho, aí já aparece a levinha de traíra. O que era? Estava o ovo fecundado, guardado na lama, quando a água chega, ele imediatamente eclode e sai. Agora, tilápia não tem isso. Rapaz, olha, enquanto restar a umidade, você aguenta. Porque ela não tem medo de temperatura. Pode o chão rachar que ela não está nem aí. O mussum aguenta 6 meses porque ele muda o metabolismo. Ele, ao invés de produzir amônia, ele produz ureia. Ele troca o metabolismo dele. E além do mais, abaixa sensivelmente os batimentos cardíacos. O mussum chega um determinado momento que ele fica com 5 batimentos cardíacos por minuto. É um monge budista. Então, sobreviver desse jeito, tô para ver o que é que Só quer que precisava consegue. ser bom, né? A Pronto. carne dele. Pois é. Então, a importância desse fechamento é manter o pessoal, o pessoal ribeirinho nos açudes, né? Então, você que não tem evasão. Aí depois disso, porque nós estamos aqui no museu, tem que contar a história, né? Depois disso, se tentou, por vários anos, fazer a piscicultura comercial. O que é que aconteceu? Na década de 60, no final da década de 60, o Denox trouxe as tilápias lá da Costa do Marfim. Aí as tilápias vieram para cá, existia aqueles carazinhos pretos, o povo é da mesma família, né? Aí o povo botou logo o nome de cará tilápia. Todo mundo aí conhece como cará tilápia. Esses peixes vieram para cá, aí aqui começamos a reproduzir, só que o povo da época, os técnicos da época, não conheciam a tecnologia de preservação genética da espécie. Aí o que é que deu? Cruzamentos entre pais e filhos, e irmãos e irmãs, degenerou o peixe. Resultado, quando a gente tentou fazer as primeiras pisciculturas comerciais, o peixe não passava 350 gramas. 6 meses de cultivo, 350 gramas, encruou. Aí não dava, ninguém queria apostar nisso. Quando foi em 2002, depois da gente negociar bastante com o pessoal da World Aquaculture Society, Sociedade Mundial de Agricultura, a gente negociou e encontramos na Tailândia uma tilápia que tinha características ótimas para a nossa região aqui. Brigamos com Deus e o mundo aqui, fizemos a maior confusão do mundo, fomos para a Tailândia. Eu e um colega meu, um colega nosso lá do ICO, fomos nós dois lá para a Tailândia, trouxemos a tilápia tailandesa para cá. Rapaz, essa tilápia na frente da outra nem se compara. O peixe no cultivo, em 4 meses você pega ela pequenininha, faz um negócio que nós vamos ver ali, ninguém fica com medo não, porque é só com peixe que a gente faz, viu? Um negócio chamado reversão de sexo, tá certo? Aí a gente faz essa reversão de sexo e esse peixe aí, com 6 meses de vida, ele está com 850 gramas. Então foi esse peixe que foi trazido da Tailândia, tá certo? Então, possibilitou a instalação da piscicultura comercial. O que é que nós temos hoje de piscicultura comercial no Ceará? Praticamente nada, mas por quê? Porque também não tem água. Mas nós já chegamos, num determinado momento, a sermos o maior produtor brasileiro de peixe cultivado. Em épocas anteriores a essas secas, o Ceará era o maior produtor brasileiro.
Só no açude Castanhão se produzia cerca de 30 mil toneladas de tilápia por ano. E o principal, para onde era que ia? Todinha ficava aqui no Ceará. Hoje, esses piscicultores saíram lá do Castanhão, saíram daqui, estão lá no Piauí, estão lá na Bahia, mas vão olhar lá no mercado de Paula Pessoa, vão olhar no mercado de São Sebastião, de onde é que vem os peixes. Vem do Piauí, vem da Bahia, justamente onde os piscicultores daqui foram e estão mandando para o comércio de Fortaleza, porque o povo de Fortaleza aprendeu a comer tilápia. Até na praia. E na praia hoje você come tilápia. É verdade. Tá certo? Tem no cardápio. Aí tem alguns caboclos meio abusados, que eu já ouvi falar que aqui no meio tem alguns, eu não quero dizer o nome, que diz que não gosta de tilápia. Porque o peixe tem gosto de lama, tem não sei o que, tem não sei o que mais, não sei o que mais. Pois recentemente nós desenvolvemos uma tecnologia, e se Deus quiser vocês vão poder provar disso hoje, de pegar a tilápia e dar a ela o sabor de peixe marinho. Fizemos isso aqui, está com um pouco mais de um mês que a gente conseguiu consolidar essa técnica e vamos ver se a gente consegue comprovar isso aqui hoje. Tá certo? Então, tudo que começou com o Dr. Iélio, com esses microscópios rei aqui, tudo esculambado, eu mesmo trabalhei com essa centrífuga aqui. Essa centrífuga aqui, ok dali. Só que o cara que expôs não mostrou a manivela que é lá atrás, que a centrífuga é manual. A manivela está lá atrás. Eu ainda trabalhei com essa bichinha aqui. Para você pegar as hipófises, triturar, botar dentro do líquido, aí tirar o pó da hipófise e deixar só o líquido. Aí você centrifuga, o pó vai lá para o fundo, aí você pesca o líquido sobrenadante e aplica no peixe. Isso aqui foi um equipamento que um colega nosso inventou para poder calcular a idade de peixe. Então o que é que você fazia? Coloca uma escama do peixe aqui no microscópio, aí ele conseguiu projetar isso para essa tela, aí com isso aqui ele saía medindo quantas estrias tem na escama e qual a distância de uma estria para outra. Aí baseado nisso ele calcula a idade do peixe. Aqui tem uma curiosidade que é a caneta do Rudolf von Ehring ainda. A caneta que ele usava. E aqui os equipamentos que alguns de vocês nem sonharam em ver, porque tem uns aqui já perto da minha idade. Mas isso aqui era o que a gente usava como balança de precisão nas farmácias. Aqui. Isso aqui, aquela lá. Ó. É muito importante guardar a memória. Claro, é exatamente isso. Inclusive essa homenagem que se faz a esse cidadão, cidadão. é uma justiça, né? Que a história é isso, é você não deixar ela se perder. É o meu medo, doutor Luiz, que ocorra com o Denox, é uma falta de transição dentro do conhecimento de vocês para os mais jovens, porque o banco de conhecimento que tem esse órgão é impressionante. Eu já disse para vocês que sou filho do Denox, né? De caçaco do Denox, né? Então eu tenho assim uma verdadeira admiração por esse órgão. Pois olha aqui, agora saindo por enquanto um pouquinho da parte de piscicultura, isso tudo que está aqui atrás, ó, microscópio, equipamento de engenharia, máquina de calcular, máquina de datilografia, e esses bichos aqui que parecem um foguete do Termóvel e mergulho. Então o que era isso? Viu, Felipe, pra você ter uma ideia. Hoje você tem equipamento que você coloca uma sonda, a sonda vai lá para o fundo d'água, aí você sabe na hora qual é a temperatura, qual é o pH, qual é o nível de oxigênio da água. É um sensor. Na época não existia nada disso. E isso aqui ainda veio do convênio da USAID. Aqui era assim, vou tentar mostrar para vocês aqui. É meio pesado, mas a gente consegue. Aqui, ó. Me ajudei. Então, olha, isso aqui é feito assim. Vocês estão vendo essa agulhinha aqui, ó? Essa agulhazinha aqui? E aqui Essa tem uma, é pequenininha. Aqui tem uma lojinha para você meter uma lâmina. Então, o que é o seguinte, essa agulha é ligada com esse metal aqui todinho. Então, quando você coloca isso dentro da água, dependendo da temperatura da água, isso se recolhe ou se dilata. Na medida que vai acontecendo recolhimento ou dilatação, aí a agulha vai se movendo. Essa lâmina é uma lâminazinha de vidro que você colocava numa lamparina para pegar a fumaça da lamparina, coloca aqui, veda e bota o bicho dentro d'água. Aí a agulha vai e faz um gráfico na fumaça. É um negócio meio complicado. Rapaz. Mas era o que existia, para a gente poder saber. Mas é impressionante. Eu fico impressionado com a inteligência de desenvolver, né? Porque hoje E o iPhone? o avanço da eletrônica. O iPhone. Olha o que tem ali, naquela parede, lá no fim ali. Olha ali. Aqui, ó.
telefone a pilha. É o que funcionava. O telefone a pilha e o manivela, que inclusive quebrou. Isso aqui é a manivela, mas era aqui que você fazia a descarte. Isso aqui, ó. Cara amigo,